Um vale imenso, coberto de ossos secos e empoeirados. Silêncio total. Nem um sopro de vento. De repente, um barulho. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. Músculos crescem, pele se forma. Em poucos instantes, um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece cena de filme de terror ou ficção científica, não é? Mas, na verdade, é uma visão bíblica poderosa que aconteceu há milhares de anos. E o mais incrível, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje. Ezequiel era um homem em uma situação desesperadora. Imagine só, ele era um profeta, mas estava longe de casa, exilado em uma terra estranha. Seu povo, os israelitas, tinha sido conquistado e levado cativo para a Babilônia. Tudo que eles conheciam e amavam ficou para trás. Era como se o mundo deles tivesse acabado. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida agora nas mãos de estrangeiros. Dá para imaginar o desânimo, a tristeza profunda? Muitos pensavam, acabou, Deus nos abandonou, não tem mais jeito para a gente. Foi nesse cenário de total desolação que Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para passar e escolheu Ezequiel para ser o porta-voz. Mas não seria uma mensagem comum, com palavras apenas. Não, Deus ia usar uma imagem tão forte, tão impactante, que ninguém jamais esqueceria. E assim começa a nossa história. Ezequiel, provavelmente em um dia comum, sem esperar nada de extraordinário, de repente sente a mão do Senhor sobre ele. Vocês já sentiram algo assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a fazer algo grande, algo que vai mudar tudo? O profeta é arrebatado pelo Espírito. Num piscar de olhos, ele se vê transportado para um lugar que parecia saído dos seus piores pesadelos. Um vale enorme se estende diante dele, mas não é um vale cheio de vegetação ou de vida. Não, é um vale de morte. Ossos, ossos por toda parte. Milhares, talvez milhões deles. Secos, branqueados pelo sol, espalhados pelo chão como se uma batalha terrível tivesse acontecido ali há muito tempo. O silêncio é ensurdecedor. Nem um pássaro cantando, nem o zunido de um inseto. Nada além do vento soprando entre os restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio na espinha. O que significava tudo aquilo? Por que Deus o havia trazido para um lugar tão desolador? Ele não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Era um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel. Morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. E sabe o mais incrível? Essa história não ficou presa no passado. Ela fala diretamente com a gente hoje. Quantas vezes não nos sentimos assim? Como se nossas esperanças, nossos sonhos, nossa fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos, como se não houvesse mais solução. Mas esperem só para ver o que Deus vai fazer nesse vale, porque o que Ele fez lá, Ele pode fazer na sua vida também. Está preparado para ver o impossível acontecer? Ezequiel está ali, parado no meio daquele vale assustador, cercado por ossos secos para todo lado. O silêncio é opressor, quebrado apenas pelo som do vento soprando entre os restos mortais. O coração dele deve estar batendo forte, sua mente tentando processar o que seus olhos estão vendo. É nesse momento de espanto e confusão que Deus faz uma pergunta para ele. Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine só o impacto dessa pergunta. É como se Deus estivesse desafiando não só a lógica, mas todas as leis da natureza que conhecemos. Ossos secos, expostos ao sol e ao vento, por sabe-se lá quanto tempo, voltando à vida? Impossível, certo? Mas Ezequiel, esse profeta era especial. Ele já tinha visto Deus fazer coisas incríveis antes. Ele sabia que com Deus, as regras do possível e impossível não se aplicam da mesma forma. Então, em vez de cair na armadilha de dizer um não imediato, ele responde com uma sabedoria surpreendente. Ah, Senhor Deus, só Tu o sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo, olha, Senhor, se fosse depender de mim ou de qualquer outro ser humano, eu diria que não tem chance. Mas o Senhor não é limitado como nós.
Se está perguntando, deve ter algo em mente. Então me diz, o que o Senhor pretende fazer? Essa resposta de Ezequiel é uma lição e tanto para a gente. Quantas vezes olhamos para uma situação na nossa vida e rapidamente concluímos: não tem jeito? Um casamento que parece estar além do reparo, um sonho que foi enterrado há anos, uma doença que os médicos dizem ser incurável, uma situação financeira que parece um buraco sem fundo. São nossos próprios vales de ossos secos. E é aí que Deus vem e nos faz a mesma pergunta: isso pode viver de novo? Nossa primeira reação pode ser de descrença, até de irritação. Como assim, Deus? Não está vendo que não tem mais jeito? Mas e se, como Ezequiel, aprendermos a responder: só o Senhor sabe? Essa pergunta de Deus não é só sobre ossos secos num vale distante. É sobre esperança. É sobre acreditar que Deus pode fazer o impossível. É um convite para vermos além das nossas limitações e enxergarmos as possibilidades divinas. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas, aquele relacionamento que você já desistiu de tentar consertar, aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível, aquela situação que todo mundo diz que não tem mais solução. E se Deus estivesse te perguntando agora: isso pode viver? A pergunta de Deus a Ezequiel é um lembrete poderoso de que nada está além do poder restaurador de Deus. É um convite para expandirmos nossa fé, para acreditarmos no impossível. Porque no final das contas, a resposta para essa pergunta não depende das circunstâncias, nem das probabilidades, nem mesmo da nossa fé. Depende unicamente do poder e da vontade de Deus. E você? Como responderia se Deus te fizesse essa pergunta hoje? Será que teria a humildade e a sabedoria de Ezequiel para dizer: só o Senhor sabe? Ou será que rapidamente descartaria a possibilidade de um milagre? Lembre-se, com Deus o impossível é apenas o começo. Ele está esperando para mostrar seu poder nas áreas da sua vida que parecem mais sem esperança. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos à possibilidade de um milagre. Agora, prepare-se para a parte mais surpreendente da história. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que para qualquer observador externo pareceria completa loucura. Profetiza a esses ossos, fala com eles. Imagine só a cena por um momento. Ezequiel sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos e empoeirados. E agora ele recebe a instrução para falar com eles. Se alguém passasse por ali naquele momento, certamente pensaria que o profeta tinha perdido completamente o juízo. Falar com ossos? Que absurdo! Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar a Deus por que aquilo não faz sentido. Em vez disso, ele obedece. Começa a proclamar as palavras que Deus lhe dá. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar a cena? A voz solitária de Ezequiel ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que aos olhos humanos era incapaz de ouvir, muito menos de responder. Deve ter sido um momento surreal, até mesmo para um profeta acostumado com experiências extraordinárias. E aqui está a lição poderosa para nós. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo ao redor parece desesperador. Acreditar em cura quando os médicos já desistiram. Confiar em restauração quando todos dizem que é tarde demais. Mas é exatamente nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender completamente, que os milagres acontecem. Porque a palavra de Deus, proclamada em obediência e fé, tem poder para dar vida até ao que parece morto há muito tempo. E o mais incrível, os ossos ouvem, de repente começa um barulho, um estrondo que deve ter feito Ezequiel dar um pulo de susto. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. É como assistir a um filme de terror ao contrário. Fêmur encontra fêmur, costelas se encaixam, crânios encontram suas colunas vertebrais. Tudo isso nos ensina algo profundo sobre o poder da palavra de Deus quando proclamada em obediência. Não importa o quão morta, seca ou impossível uma situação pareça, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida
que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Talvez seja um relacionamento que parece além da reconciliação, ou um sonho que você enterrou há tanto tempo que nem se lembra mais dele. Pode ser uma situação financeira que parece não ter solução, ou uma luta contra um vício que você já tentou vencer tantas vezes sem sucesso. E se Deus estivesse te pedindo para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida sobre elas, mesmo quando parece loucura, mesmo quando não há nenhum sinal visível de mudança? É fácil ficar desanimado quando olhamos para nossos próprios vales de ossos secos. É tentador ceder ao desespero, à resignação. Mas a história de Ezequiel nos lembra que, com Deus, nada está além da possibilidade de restauração. Claro, falar com ossos secos parece loucura. Mas quantas vezes na Bíblia vemos Deus pedindo às pessoas para fazerem coisas que pareciam insanas? Noé construindo uma arca em terra seca. Moisés estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho. Josué marchando ao redor de Jericó. Gideão reduzindo seu exército antes de uma batalha crucial. Em cada um desses casos, a obediência a uma ordem aparentemente louca abriu caminho para um milagre espetacular. E o mesmo pode acontecer em nossas vidas hoje. Então, que tal começarmos a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos? Declarar as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança? Falar vida onde só vemos morte? Proclamar vitória onde só enxergamos derrota? Lembre-se, a palavra de Deus, proclamada em fé e obediência, tem poder para transformar até as situações mais impossíveis. Não subestime o poder de abrir sua boca e declarar o que Deus diz, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer essa verdade. Quem sabe, talvez assim como Ezequiel, você comece a ouvir um ruído, um estrondo em sua vida. O som de coisas mortas ganhando vida novamente. O barulho de situações impossíveis sendo transformadas pelo poder de Deus. O Vale dos Ossos Secos não se transformou instantaneamente em um exército vivo. Foi um processo, uma transformação gradual, que nos ensina muito sobre como Deus frequentemente trabalha em nossas vidas. Vamos examinar mais de perto esse processo fascinante. Primeiro, os ossos se juntaram. Um ruído ensurdecedor ecoa pelo vale enquanto milhares de ossos se movem, se chocam, se encaixam. É como um quebra-cabeça gigante se montando sozinho. Fêmures encontram pelvis, vértebras se alinham, costelas abraçam colunas. É uma visão surreal, quase assustadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Depois, surgem os tendões e os músculos. Camadas de tecido começam a cobrir os esqueletos recém-formados. É como ver um curso de anatomia ao vivo, em velocidade acelerada. Onde antes havia apenas ossos brancos e secos, agora há forma, estrutura, a promessa de movimento. Por fim, a pele cobre tudo. O que era um espetáculo grotesco de músculos expostos se transforma em corpos completos. Milhares deles, deitados no chão do vale, como se estivessem apenas dormindo.